Nós temos o livre-arbítrio de se envolver com qualquer coisa. Todos nós, humanos, temos o livre-arbítrio de escolher o que nós queremos viver aqui neste planeta. Nós escolhemos profissão, nós escolhemos onde morar. Claro que no começo da vida você segue os caminhos dos seus pais, ou quem está cuidando de você, que você vai acompanhar. Depois que você adquiriu a independência, você segue o seu caminho. Quem determina o seu caminho é você. Quem determina o seu destino é você. Então, quando você escolhe um caminho, você escolhe uma direção. Ou melhor, quando você escolhe uma direção, você vai construir o caminho em direção àquilo que você escolheu. O que é uma direção? O que é escolher um caminho? O que é escolher um propósito? Todos nós temos um propósito básico, independente de que você, eu não tenho um propósito definido, deixo a vida me levar, tudo bem. Você tem sim um propósito definido básico para todos os seres humanos. Todos nós estamos neste planeta vivenciando esta vida com um propósito básico. Você pode fazer qualquer coisa, mas o propósito básico é evoluir como ser. Não importa o que você escolhe para fazer. Não importa a missão que você escolheu. Não importa o trabalho que você escolheu. Nosso propósito básico é evoluir como ser. Quando eu falo evoluir como ser, eu estou falando de evoluir espiritualmente. Evoluir como ser é evoluir de uma maneira geral. Vamos entender um pouco essa história de evoluir como ser, e a gente pensa, não, mas se eu vou evoluir como pessoa, eu tenho que estudar mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que trabalhar não sei o quê, eu tenho que construir tenho que aprender mais, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que... Vamos calmamente, vamos acalmar toda essa confusão, eu tenho que evoluir. Tá? Nós somos 3 dimensões, numa vida nós somos 3 dimensões. Você já ouviu, deve ter ouvido falar isso. Se você não ouviu, é a primeira vez que você está ouvindo, eu vou explicar. Nós somos aqui neste planeta, vivendo esta experiência aqui neste planeta, nós somos 3 dimensões. Corpo, que é esta máquina aqui maravilhosa que nós temos para estar neste planeta. Esse é o corpo, que é o corpo físico, eletrobioquímica, o corpo biológico. Este é o corpo. Mas nós temos mais outras 2 dimensões. Esse corpo está aqui, é visível, todos veem, você vê olhando no espelho, e todos os outros seres encarnados e até os desencarnados também vê essa máquina aqui chamada corpo humano. Então, isso é o corpo, primeira dimensão. Na lógica espiritual, é da 3ª dimensão, tudo bem. Agora, quem é que garante, que dá a vida a este corpo? É a alma. Então, nós já temos a dimensão do corpo material e a alma, que é da dimensão espiritual. E nós temos mais uma dimensão, que é a mente. Então, são 3 dimensões. Alguns podem até dizer que são 3 pilares. Mas são 3 dimensões que nós temos que tratá-las independente. Independente, mas ao mesmo tempo consolidadas para formar quem somos nós. Nós não existimos como ser se não existisse a alma. Vamos entender melhor agora essas 3 dimensões? Para ficar bem claro. Eu estou falando sobre isso, mas hoje eu resolvi dar uma visão melhor de quem são essas 3 dimensões. O corpo, você já sabe. É essa máquina que você vê, é a máquina que fica doente, é essa máquina aqui que sofre, essa máquina que tem depressão, que tem angústia, que tem medo, que procrastina, que deixa para depois o que tem que ser feito hoje, que às vezes se deixa perder pelas facilidades da vida ou pelas dificuldades. Essa máquina aqui biológica que todo mundo vê. Mas nós temos outras 2. A mente.
Mas antes da mente, eu vou falar da alma. A alma é a nossa essência vital. A alma é a nossa essência vital, eu estou repetindo. Se não existisse a alma, nós seríamos um animal como qualquer outro, que tem um protocolo biológico de nascer, crescer, procriar e morrer. Todos os animais aqui na Terra, seja mamífero, ou seja anfíbio, seja qualquer outro tipo, tem essa função: nascer, crescer, procriar e morrer. Nós temos um propósito maior, porque nós temos uma alma. Não que os animais também não tenham, tem, cada um tem dentro dentro do seu padrão. Né? Nós humanos temos uma alma. A alma, para a gente libertar um pouco da confusão que alguns, dependendo se você olhar pelo lado espiritualista, tem uma visão, se olhar pelo lado da religião, tem outra visão, se olhar pelo lado filosófico, ou assim, ou cultural, que alguns filósofos falou, tem outra visão. Mas eu vou falar assim de uma maneira mais ampla. A alma é o espírito encarnado. Alguns dizem que a alma é a conexão do corpo e o espírito. Não, tira isso. A alma é o próprio espírito, só que na condição de encarnado. Pronto, então você já entendeu que nós somos corpo e alma o ser humano, ele é composto basicamente de corpo e alma, mas tem mais um elemento, mais uma dimensão. Se não fosse essa outra dimensão, nós não estaríamos e nós não existiríamos como ser com que somos, que é a mente. O que é a mente? A mente, imagina o seguinte: o que é a mente? Qual é o papel da mente neste conjunto de corpo e alma? Qual é o papel da mente? Tudo bem, a memória tem todos os registros de tudo que nós vivemos aqui neste planeta. Então, a alma tem todos os registros das nossas vidas, as memórias do que nós vivemos, do que nós experienciamos, do que nós sofremos, do que nós aprendemos e do que nós se perdemos. Todas essas memórias estão registradas na alma. Está claro isso? Perfeito.